Oi, gente, tudo bem? Tô dando uma passadinha aqui para lembrá-los de quanto é importante cuidar da dentição dos seus animais. E para isso, eu vou dar uma explicadinha em como que é fácil algumas raças terem maior problema. Aí, se o seu animalzinho estiver dentro dessas raças, eu acho que vale a pena no final do vídeo você ir lá e dar uma checadinha em como é que tá a boca do seu animal. Bom, vou explicar de uma maneira bem prática para vocês entenderem. Bom, começando aqui, todos os cães têm 42 dentes. Imagine que esses mesmos 42 dentes que estão na boca de um pastor alemão vão estar na boca de um pincher também. Então, querendo ou não, esses dentes vão ter que estar mais próximos, não tem jeito, não tem espaço naquela boquinha. Mesmo que os dentes sejam de tamanho menorzinho, eles vão ter que estar mais próximos. Isso vai fazer com que o quê? Com que o que aconteça? Tenha menos espaço entre um dente e outro. Aí, depois que eles comem, tem mais facilidade, se o espaço entre os dentes é menorzinho, de enroscar uma sujeirinha entre os dentes. De ao longo dos anos, a deposição de tártaro fica mais fácil entre esses dentes. Então, se torna muito mais importante, muito mais essencial a gente fazer avaliações periódicas, escovação com frequência nessas raças que têm boca pequena, os cachorrinhos de porte pequeno. A gente está falando de Pinscher, a gente está falando de Chihuahua, a gente está falando de Yorkshire, Maltês, esses pititicos, essas boquinhas desse tamanho, são as que a gente mais atende, e quando a gente demora para atender, a gente vai ter perda de dente, porque o processo já se evoluiu muito. Então, se a gente conseguir fazer o preventivo, é muito melhor. Aí, além do tamanho do nosso paciente, a gente vai falar de alteração da conformação do crânio do nosso paciente. Então, você imagina, cabeça do pastor alemão, tem o crânio e tem o focinho, de um tamanho, a proporção do crânio, do focinho para o crânio dele. Aí você vai lá e pega essa cabeça, diminui ela de tamanho, você vai lá e pega o focinho, diminui esse focinho de tamanho também, que são o quê? Os que a gente chama de braquicefálicos, o pug, o bulldog. Aí o que acontece? Aqueles dentes, aqueles 42 dentes que já estavam numa boca pequena, foram para uma boca menor ainda, porque não tem nem focinho ali para eles se espalharem, né? Aí o que acontece? Aqueles 42 dentes já estavam próximos, não tem mais como eles ficarem mais próximos do que eles já estavam, um do ladinho do outro. Aí eles acontece o quê? Eles começam a ficar tortos, ou começa a acontecer uma giroversão nessas raças de alguns dentes. Começa com isso acontecer uma oclusão, porque o dente de baixo já não está mais encaixando certinho com o de cima, porque um virou, o outro foi para o outro lado, porque não está cabendo ali, né? Então são raças que a gente tem que tomar. Se do grande para o pequeno a gente dobra o cuidado, do pequeno para o focinho menor a gente triplica o cuidado. E assim segue, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter muito mais perda de dente lá quando a gente for perceber que está com mau hálito, que está com dor nesse dente, que está tendo problema nesse dente. Então, são raças que requerem, exigem um cuidado muito maior de escovação, de avaliação. Se você estiver sempre olhando, você vai perceber qualquer alteraçãozinha, mesmo que ele nasça com todas essas predisposições. Se você cuidar, você vai evitar que isso daí vire uma doença. Você vai deixar aquela boca saudável sempre. Então, visitas ao dentista, do mesmo jeito que você faz, o seu animalzinho também deve fazer.